Considerando o salário mínimo de R$ 1.421 para 2024, bem como o tempo de contribuição mínima, tanto para homens quanto para mulher, seguindo as regras trabalhistas convencionais, será que é possível se aposentar com esse salário contribuindo pela metade desse tempo? Nesse vídeo, faremos essa projeção utilizando como investimento fundos imobiliários. Utilizaremos essa calculadora de juros compostos para fazermos essa projeção investindo pouco dinheiro. Em valor inicial, iremos considerar um valor de R$ 300, é um valor acessível a uma grande quantidade de investidores, e vamos supor que esse mesmo investidor ele conseguirá fazer aportes mensais de R$ 300. A taxa de juros que iremos considerar de forma anual será de 12%. É uma taxa que é possível obtê-la a partir de investimentos sólidos em renda variável. Neste exemplo, utilizaremos os fundos imobiliários. O período que iremos considerar será um período de 15 anos, tendo em vista que o tempo de contribuição é entre 35 anos e 30 anos, utilizaremos como padrão 30 anos. Como a meta desse vídeo é obtermos esse salário pela metade desse prazo de contribuição, então utilizaremos esse período de 15 anos. Será que investindo apenas R$ 300 de forma mensal, com uma taxa de 12% ao ano, será possível obtermos esse valor do salário mínimo? Calculando, teremos um valor final acima de R$ 143 mil de um total investido de R$ 54.300 e o total de juros acima de R$ 88 mil. Já de início, é possível observarmos a diferença entre o total investido e a quantidade de juros. Se você notar, o total de juros é bem superior à quantidade investida. Isso acontece por quê? Porque estamos trabalhando com juros compostos e a maioria dos investimentos em renda variável se utiliza os juros compostos, que é os juros sobre os juros. Ou seja, o fator tempo nesse tipo de investimento é essencial para termos resultados expressivos. Aqui é possível observarmos o gráfico do nosso investimento, no entanto, iremos observar a tabela. Nessa tabela, tivemos juros no primeiro mês R$0, até porque, para se termos os juros correspondentes a esse investimento, precisamos de, no mínimo, um prazo de 30 dias. Logo em seguida, é possível observarmos os juros aumentando de forma considerável nesse lado da tabela. O que acontece nesse tipo de investimento é que os juros aplicados no decorrer dos meses é considerado o total acumulado e não mais o valor anteriormente investido, sempre considerando o total acumulado, que corresponde ao valor investido mais os juros daquele período. Essa é a mágica dos juros compostos, o crescimento de forma exponencial do valor acumulado ao longo do tempo. Dessa forma, no final desse período, teremos um total de juros acumulado acima de R$ 80 mil e um valor total investido de R$ 54.300, dando um total de patrimônio acima de R$ 143 mil. Aí você se pergunta, certo, eu tenho esse valor patrimonial em carteira, como que eu faço para receber esse salário mínimo todos os meses? Utilizaremos esse valor em investimentos que se mostraram sólidos no decorrer dos anos. Para isso, utilizaremos os fundos imobiliários. Lembrando que esse valor acumulado é no decorrer de 15 anos. Então, considera-se que você esteve investindo e reinvestindo os dividendos recebidos e no final desse prazo você teria esse valor em carteira. E a partir de então você iria receber o valor proporcional ao seu patrimônio investido. Para isso, utilizaremos uma planilha de investimento, levando em consideração o segmento. Eu busquei diversificar e utilizei pelo menos 4 fundos de forma diversificada, de segmentos diferentes, como por exemplo, fundos imobiliários do segmento de desenvolvimento, que é o TIGAR, o segmento misto, que é o VGHF11, um fundo híbrido e, por último, um fundo de galpão logístico. Tanto o TIGAR como o HGLG são fundos de tijolos e o VGHF11 e o MXRF11 são fundos de papéis. Diversifiquei essa carteira com apenas 4 fundos, considerando ainda o dividend yield médio dos últimos 5 anos. Esse dividendo médio dos últimos 5 anos é possível observarmos no site do Investidor 10. Do primeiro fundo do TIGAR, que ele teve um dividendo acima de 13%. O VGHF11 acima de 16%,
Isso eu estou considerando a média dos últimos 5 anos. Do MXRF11, ele teve uma média acima de 12%, e do HGLG11 temos uma média acima de 8%. Para efeitos de cálculo, iremos considerar esses valores. Estou levando em consideração também a média anual, utilizando essa média dos últimos 5 anos de cada um desses fundos. Fazendo a média, chegamos a um valor de 12,73%. Seria a rentabilidade dessa nossa carteira utilizando apenas esses 4 fundos, o que daria uma média mensal acima de 1%. Ou seja, para aquele patrimônio investido, teremos um retorno mensal acima de 1%. É claro que essa rentabilidade, esse retorno, ele pode variar conforme os anos. Então, para isso, iremos ser um pouco mais conservador e utilizaremos o valor de 1%. Então, pela nossa carteira, pretendemos ter de retorno um percentual de 1% do valor investido. Assim, considerando esse valor total investido de R$ 143.079,42, iremos colocar na nossa tabela de aposentadoria, considerando 1% de retorno, teremos mensalmente R$ 1.430,79, ou seja, um valor bem acima do salário projetado para 2024. Ainda se tratando sobre esses fundos escolhidos, vamos analisar o seu desempenho em relação à inflação. No investidor 10, observando o primeiro fundo escolhido, que é o TIGAR, um fundo de desenvolvimento, e comparando a sua projeção dos últimos 5 anos. No investidor 10, observando o primeiro fundo escolhido, que é o TIGAR, um fundo de desenvolvimento, e comparando a sua projeção dos últimos 5 anos com a inflação, se observa que ele foi bem superior à inflação dos últimos 5 anos. Se você comparar ainda com a taxa CDI, esse fundo se manteve bem acima. E ainda mais, se você quiser comparar com o IFIX, que é o indicador de desempenho médio dos fundos imobiliários, você ainda terá que esse fundo escolhido está bem acima desses índices adotados. Assim, comparando os demais fundos a esse índice, observamos que o VGHF11, embora tenha tido início em 2021, até o presente momento, ele tem se mostrado acima da inflação, como você pode observar aqui nesse gráfico. O MXRF11 também tem se mostrado bem acima da inflação nos últimos 5 anos, um percentual de 83,56%. E por fim, o HGLG11, comparando com o IPCA, que corresponde ao índice da nossa inflação, o HGL está bem acima. Você pode considerar outros comparativos, como por exemplo, com a taxa CDI, com a taxa IFIX, com outros indicadores como o IDIV, dentre outros. A partir de então, você vai criar critérios para poder escolher os melhores fundos. Nessa nossa carteira, o critério que eu escolhi foi o fato desses fundos estarem rendendo acima da inflação, pelo menos nos últimos 5 anos. É claro que o fato deles ter mostrado esses resultados nos últimos 5 anos não quer dizer que eles irão continuar mostrando bons resultados. Em função disso, tomamos uma decisão em relação a esses fundos. Claro que existem diversos outros fundos que estão rendendo bastante, como por exemplo os FIAGROS, que foram criados de forma recente. No entanto, eu quis ser um pouco mais conservador e trazer uma carteira um pouco mais sólida, considerando esses percentuais de retorno mais saudáveis. Assim, foi possível criarmos uma carteira que nos desse 1% de retorno em cima do nosso patrimônio investido, que corresponde nesse caso, neste exemplo, para o nosso cenário e para o objetivo do vídeo, o valor correspondendo a R$ 1.430,79, bem acima do salário projetado para 2024. Devo destacar que um dos principais motivos para chegarmos a esse patrimônio e essa quantidade de juros como retorno foi o período. O tempo, se tratando de juros compostos, é fundamental para termos êxito a longo prazo. O valor mínimo investido é um valor considerável, de R$ 300. Claro, se você quiser reduzir esse prazo, basta você investir um pouco mais. Assim você reduziria o tempo, considerando ainda essa taxa de juros, e atingiria esse valor final em um período menor. Lembrando que essa carteira não é indicação de investimento, eu utilizei alguns critérios sólidos para montarmos essa carteira. Você pode utilizar essa ideia e montar uma carteira partindo desse pressuposto. Esses percentuais, eles podem variar conforme o tempo, até porque estamos tratando de renda variável. Com isso, foi possível obtermos o salário mínimo contribuindo pela metade do tempo de uma aposentadoria convencional.